O programa a seguir tem classificação indicativa livre. Sejam bem-vindos mais uma vez ao Cine Federal. Uma imagem consegue trazer consigo uma tonelada de significados. E claro que os mais de 100 anos de história do cinema servem para depor a favor dessa afirmação. Mas se observarmos além das dimensões da imagem filmada, ou live action, como os desenhistas e animadores gostam de se referir, veremos que a criação audiovisual consegue alçar voos incríveis a partir das técnicas de animação, presente como forma de criação antes mesmo do início do cinema. Seja desenhada na ponta do lápis ou da pena, animada a partir das telas virtuais dos computadores ou utilizando esses dois ou mais processos de criação, podemos viajar para belos mundos encantados ou mesmo bastante sombrios. Esse vai ser o assunto do nosso Cine Federal de hoje, porque eu tenho aqui ao meu lado Francisco Gusso e Pedro Giongo, que comandam o estúdio Tijucas, que realiza trabalhos de animação, como o curta-metragem Tango, ainda em produção, e o recente trabalho Parque Pesadelo, em parceria com a Grafo Audiovisual. Muito obrigado pela participação de vocês aqui no Cine Federal de hoje. Obrigado. Como que vocês dois se juntaram, vamos dizer assim, para fazer lá o estúdio Tijucas? Então, eu e o Pedro, a gente estudou junto. A gente estudou desenho industrial na PUC, né? E em 2005, se fomos em 2008. Em 2008 a gente saiu e decidiu abrir um espaço onde a gente pudesse trabalhar junto. Na época a gente era estagiário, a gente de publicidade, assim, trabalhando com criação e tal. E a gente não estava muito feliz com o que a gente estava fazendo no momento. A gente queria um espaço onde a gente pudesse criar os nossos próprios trabalhos e ter mais liberdade de começar um próprio negócio, assim, né? A gente começou fazendo design gráfico, né, desenho industrial para eventos culturais, assim, até que a gente começou a fazer design para os cartazes, para os projetos dos filmes da Grafo Audiovisual. E foi aí que a gente começou a se envolver com o cinema mais, e ali que a gente acabou criando um contato para começar a primeira animação, que foi o Parque Pesadelo. E vocês já tinham um interesse assim, na animação? Imagino que deve ser uma coisa que, sei lá, desde criança já deve chamar a atenção de vocês. Né? Eu sempre desenhei desde criança e passei minha infância inteira vendo desenho animado, assim, né? Sempre gostei muito, e de cinema também, assim. Acho que vem desde berço, assim. Certo. Né? E daí, assim, ali vocês viram a possibilidade de que dava para fazer, digamos, cinema de animação? A partir do momento que vocês entraram em contato ali com a Grafo? Na verdade, a Grafo já tinha um projeto, um roteiro para uma série animada, que foi escrito pelo Ali Muritiba, né? E foi ele que entrou em contato com a gente, ele viu uma animação que a gente tinha feito no tempo da faculdade, a gente fez uma vinhetinha para fazer propaganda do Semana Acadêmica de Design, que era a nossa turma que estava organizando. E chegou até eles e eles curtiram a nossa estética na época e chamaram a gente para fazer esse projeto dessa série com eles. Isso foi em 2009, assim. E a partir de lá, a gente começou... Lá foi o primeiro momento que a gente começou a pensar em fazer uma animação profissionalmente, assim, né? Até então, tudo se resumia a motion graphics, assim, ou pequenas animações para publicidade, coisas de segundos, assim, mas nunca pensado como filme, assim. Foi naquele momento que a gente começou a pensar ele como fazer uma animação mesmo, assim, completa. Né? E daí, como é que é essa experiência foi sendo somada para vocês chegarem nesse trabalho aí de fazer um curta de animação? Aí a gente foi trabalhando, passou o projeto, a gente foi atrás de captar o dinheiro, de produzir, fomos desenvolvendo o nosso processo, nossa técnica, e graças a ele a gente conseguiu recursos para fazer uma nova animação, que é o Tango, que é o que a gente está trabalhando agora. E foi assim que a gente começou a desenvolver o nosso jeito de trabalhar, assim, a criar nossas animações. E como é que é a aventura de você criar um estúdio de animação? Porque é uma coisa que não tem nenhum manual assim que diz como é que você vai fazer, ainda mais se a gente pega, sei lá, o Brasil, que, claro, existem estúdios de animação, mas você não tem assim uma indústria pesada como você tem, por exemplo, na Europa ou mesmo, claro, nos Estados Unidos. Como que é essa aventura aí?
Acho que o legal dessa questão da criação do estúdio é que quando caiu a gente trabalhava assim, a gente fazia sempre, o projeto caía pra gente e a gente ia lá, resolvia. Fazia vídeo, animação e fazia de tudo, mas nunca um filme, né? E quando caiu a animação pra gente fazer, a gente foi etapa a etapa, né? Então a gente foi, o que a gente precisa agora? Bom, a gente precisa de bons computadores aqui para que dê conta disso. A gente foi atrás disso. A gente precisa de uma mesa de luz aqui para poder fotografar. Então, a criação do estúdio, ela vem meio que espontaneamente, assim, cada etapa de uma vez. E acho que essa era uma das grandes coisas que me desafiava, assim, que era como conseguir fazer a mesma coisa que os caras fazem lá no Miyazaki ou a Disney ou sei lá, os franceses fazem, tipo aqui. Como hoje em dia com a tecnologia que a gente tem, o computador, uma câmera fotográfica, a gente consegue fazer. Como que a gente pode fazer? É tipo mágica, assim, né? O cara não precisa ver como é que foi feita a mágica, mas tipo, o importante é que a ilusão da coisa. Então, acho que muito o que moveu a gente foi tentar emular essa mesma sensação visual que pro parque, pelo menos inicialmente, né? Esse foi o maior desafio inicial, de tipo, como conseguir emular o que a gente via nos filmes de animação, tentar emular. Então aí o que a gente foi atrás de montar esse estúdio, né? Conseguir todos esses equipamentos, as mesas, e aí vai junto ali também um processo muito grande de organização de material, porque imagine um filme como o Parque Pesadelo que tem 16 minutos, são 100 planos, 120 planos. Então, cada plano tem tantos personagens, aí cada plano tem não sei quantos cenários, aí cada pecinha. Então, tem uma organização específica que tem que ser criada ali. E isso tudo é técnica também, eu acho. Claro. É muito de acordo com a necessidade de cada filme, né? Da técnica que você vai trabalhar, o que você vai precisar, né? Sim. E é muito legal pesquisar a estrutura do parque pro próximo filme, ela já alterou, assim, as necessidades mudaram, a gente teve que ir atrás de outras coisas. Assim. E sobre o processo aí do Parque Pesadelo, primeiro, como que vocês chegaram nessa estética que a gente vê ali na tela? Foi referências, assim, né? A gente foi atrás de referências de coisas que a gente curtia, assim. A gente gosta muito de coisa mais antiga, assim, anos 70, assim, né? Mais retrô, assim. E, na verdade, a gente foi atrás de animadores que a gente gostava mais, que eram uns caras russos, uns poloneses, assim, que era uma coisa mais... Eles tinham esse caráter de fazer animação mais artesanal e eles... Não sei se era devido à época ou à situação deles, ele era uma coisa mais sombria, assim, né, mais obscura. E a gente sempre curtiu muito isso, assim, a gente foi atrás desses caras pra criar a nossa estética. Agora, como a estética se formou, assim, eu acho que foi a questão é que um processo de misturas ali. O Chico falou que a gente começou a estudar junto na faculdade, mas a gente já se conhece de antes de faculdade, assim, né? A gente se conheceu aí, nas circunstâncias aí de Curitiba, assim, então, com uns 16 anos. E aí, o que acontece é que a gente já é amigo há muito tempo, fez faculdade, então, quando a gente começou a fazer animação, a gente já, além de muito tempo já se conhecendo, a gente tinha muito tempo fazendo trabalhos em grupo, não só entre nós dois, entre muitos parceiros, porque design também é uma coisa bem coletiva, então a gente está acostumado a trabalhar dividindo bem as ideias. Então, eu sei muito bem o que ele gosta, ele sabe o que eu gosto, então a gente está sempre lotando um ao outro de referências e é como se a gente tivesse um dia jogado 10 mil coisas ali e foi selecionando os que a gente mais gostava e foi selecionando, assim. Basicamente é isso, assim, lógico que tem muitas outras coisas no meio, não é só coisa visual, né? Vai também uma poesia do Allan Poe, assim, vai milhões de coisas que vão juntando, ou uma vivência que a gente teve, uma música, uma viagem, tudo isso juntou e culminou nisso, assim. Acaba sendo uma colagem, assim, de várias coisas, assim, de referências que vão sendo acumuladas com o tempo, quase como se fosse um álbum, talvez, de, sei lá, de fotografia, que a gente vai juntando as referências. Uma coisa que eu acho que é importante, que a gente sempre curtiu o lance do artesanal, né, da coisa feita à mão, assim. Mesmo quando a gente fazia nossos trampos de design, assim, antigamente, sempre era uma coisa mais... A gente veio, assim, numa cultura do punk, assim, né, da punk art, assim, de cartaz de show, colagem, essas coisas.
mais faça você mesmo, assim. Uhum. Então a gente sempre curtiu fazer a coisa mais artesanal possível, assim. Eu acho que isso contribuiu muito para a estética que foi construída. E no making off do parque a gente consegue ver, né, que eram os personagens ali, eles são criados no papel, depois eles são recortados, aí cada um dos cenários também ele é construído. Tudo isso faz parte desse processo artesanal que durou 2 anos, né? Durou 2 anos. Como que foi ali? A gente vê ali a sala de animação, aquilo ali foi bastante animado, né? Nesse sentido, durante todo esse tempo, né? E esse processo, assim, como é que foi? Os caras até de madrugada, fazendo muitas vezes, como é que foi? Cara, bom, a filmagem especificamente foi um período que a gente ficava muito tempo, né? 12 horas com a luz na cara ali, animando, assim, cada um ficava um dia, era um revezamento, a gente filmou em 3 pessoas, né? Então, era assim. Agora, a gente não consegue ficar muito tempo ali, não dá pra dizer. A gente demorou 2 anos porque a gente não consegue chegar e fazer 24 horas de trabalho por dia ali, a gente não é... Até por isso que a gente criou o próprio espaço de trabalho, entendeu? Porque um dos motivos que a gente abriu o estúdio, em primeiro lugar, foi para poder ter a gente se sentir enganado. Antes a gente trabalhava que nem camelo e ganhava o mesmo tanto e recebia pizza de hora extra e o chefe nunca estava lá e você não sabia. Então, cara, a gente abriu o lugar porque ele falou, vamos criar o nosso horário, o nosso método. O mundo hoje permite que as pessoas possam fazer isso, e eu acho que as pessoas têm que fazer isso mesmo. Aí a gente abriu um negócio lá, faça você mesmo, e vamos, fazer animação, faça você mesmo, vamos aí. Criar tudo nesse conceito, faça você mesmo, assim. Aí vai profissionalizando, né? Vai ficando mais elaborado e tal. Mas, tipo, tudo sobre o período que a gente fez o filme, assim, na época a gente estava dividindo o espaço com outra produtora. Então, a gente estava trabalhando em 4 pessoas na época, que era eu, o Pedro, a Jéssica Luz e a Lívia Zufanelli. E a gente dividia uma sala, onde a gente tinha uma mesa de desenho, uma mesa de corte, 3 computadores e uma mesa de animação, tudo em uma sala, que devia ter ali uns 16 metros quadrados, assim. No calor, né? No verão. E o comprando preto na cortina. Ao mesmo tempo que tava uma pessoa no computador ali, editando uma fotografia, e tava alguém terminando um cenário, montando boneco, a mesa de animação tava o tempo todo ligada. Era tipo 12 horas por dia ali animando, assim, durante... A produção durou 2 anos, de filmagem foi 5 meses, assim, de filmagem todos os dias. E vocês chegaram a criar ali um esquema, né? Uma máquina ali para poder fazer isso, assim, né? Que é com vidro. Como é que é essa história? Cara, então, é aquele negócio. A gente falou, como é que a gente vai resolver essa animação? O Chico ilustrador, a Jéssica ilustradora, então como é que a gente vai fazer com essas ilustrações sem ser o stop motion? A gente decidiu optar pelo boneco de papel articulado, que é o cutout, né? Aí a gente falou, bom, para isso a gente precisa de um vidro para poder bater a luz e iluminar esse personagem, tirar foto. E aí a gente foi olhar na internet como é que as pessoas faziam e começou a copiar. Aí eu mandei lá para um marceneiro, para um ferreiro, assim, fiz um projetinho, fizemos, sim, um projeto num papel, mandamos lá pro cara, né, tipo, inventamos uma mesa, botamos a luz lá que tinha, e aí foi fotografando, assim, então agora a gente já viu os erros, assim, de ergonomia, para sentar na mesa e possibilidades, a gente elaborou fez uma mesa com armação de armário, assim, de estante, de ferro. Vai criando com o que tem. Se a gente fosse estadunidense e tivesse aquelas mega lojas de departamento, ia ser muito massa, porque aquilo lá na internet tem muito faça você mesmo com aquelas peças que eles têm lá. Aqui não tem, aqui tem outras possibilidades. Aí faz com o que tem aqui, assim, né, no caso. Faz um negócio de Lego lá, você vai lá e monta sua coisa com as peças. Que a gente pesquisando assim, o processo de outros estúdios do mundo fazendo animação, você vê os making-offs, você percebe que cada um deles parece que criam o seu próprio equipamento, assim, né? Tipo, tinha mesas de todos os jeitos, assim, que a galera inventava, uns recursos com cano enrolado com fio, e sei lá, no armarinho, na gaveta, assim, parece que não tem para vender pronto, então cada um tem que criar seu próprio material ali, né? E foi o que a gente fez, assim, daí a gente meio que criou o nosso, assim, para aquele momento, para aquele filme. Sim. Bom, a gente vai assistir agora o trailer, né, do Parque Pesadelo,
E daí a gente já volta aqui para falar um pouquinho aí da cara dele e tal, da temática desse filme, tá? Vê aí. O menino vivia na casa à beira do mato. A mãe do menino desgastava o dia e os dedos, escrevia no futuro, disfarçando o presente e adivinhando o passado. Pro modo de distrair a sina do filho que havia nascido amaldiçoado. E pessoal, qual que é a história, né, do Parque Pesadelo? Qual que é o enredo desse curta? Bom, o Parque Pesadelo é uma história que é uma fábula do Jurupari. No caso, o Jurupari é uma lenda da Amazônia e a gente faz tipo uma releitura dessa lenda, né? Então é uma história que trata de lendas, né? O parque, no caso, a fábula do parque é que um menino é abandonado pela mãe num parque meio para gente amaldiçoada. E lá ele começa a descobrir que ele tem uma maldição e ele precisa enfrentar essa maldição dentro do sonho dele e ele acaba descobrindo que ele é filho do Jurupari. É uma coisa meio Star Wars, assim, o cara é meio ele é filho do Jurupari e ele tem que assumir esse fardo de ser uma lenda, assim. É sobre isso a história. Assim, daí, mas isso vocês são os diretores e tem mais, né, o Ali? Os diretores do filme são eu, o Francisco e o Ali Muritiba. Certo. E o roteiro é do Alisson. Tá. E daí, assim, como que cada um foi trazendo aí nesse processo, assim, contribuindo nesse processo? O Ali Muritiba, ele escreveu um roteiro para uma série, que a princípio o parque era para ser uma série de 13 episódios. Aí ele chamou a gente para fazer criar, né, a pré-produção do negócio, para fazer o projeto para tentar vincular. Aí rolou que passou para gravar um curta, não uma série, né, fazer tipo um curta-metragem, assim. E naquele momento, o Alisson chamou eu e o Pedro, que a gente já estava trabalhando todos juntos ali, para assumir a direção junto com ele, assim, né? Mas o roteiro e a ideia do filme ele já tinha escrito, já tinha vindo dele. Aí a gente criou todo o universo visual do filme, a estética, assim. A gente passou alguns meses pesquisando sobre lenda, né? Porque como fala de lenda, então em algumas lendas desconhecidas, então tinha lenda Bradador, não conhecia, o Jurupari, não conhecia, aí tinha a Pisadeira, não conhecia. A gente tentou fazer o filme com lendas desconhecidas, assim, que lendas meio mortas, o Kibungo, e aí a gente passou um período pesquisando, algumas lendas inclusive não tinham nem iconografia, assim, então a gente teve que inventar como é que ia ser o Bradador, por exemplo, tinha uma imagem desse tamanho, então... Mas é legal também, né? Que daí você acaba criando uma coisa até que não existia. Eu acho que isso é uma coisa interessante do projeto, que ele fala de lendas e a gente teve que inventar as lendas, então pra gente pra quem gosta de inventar, é um lugar, né? É um lugar legal. Sim. E as lendas... mas foi basicamente isso, a gente inventou esse universo dessas lendas em cima do roteiro do Alisson. E daí assim, bom... É até complicado a gente falar, pô, mano, não é um filme pra criança, ou também é... Enfim, ele tem uma estética bem dark, assim, a gente for ver, né? Bem sombria, né? O que vocês pensam disso, assim? Ele, claro, acho que pode ser também, né? A gente tem vários exemplos de filmes aí que a gente viu quando era criança, até acaba impressionando pra caramba, assim, sabe? Eu acho que é um pouco o caso também do filme de vocês, assim, né? O que vocês pensam sobre isso? Cara, o parque, ele... Lógico, você faz uma animação, assim...
tipo, hoje em dia a criança não é mais tão inocente quanto a gente. Então, tipo, Aquela coisa cara, da Disney, sei lá, de criar lá atrás, mesmo lá tinha suas. Ele foi suas concebido coisas para ser. sombrias. claro, Ele foi escrito para ser uma série para crianças, né? Para ser infanto-juvenil. A gente acabou querendo dar uma estética um pouco mais jovem para ele, assim. Até porque a gente não ia conseguir fazer uma coisa muito infantil, porque é uma coisa que a gente não curte muito, assim, né? Mas como ele foi escrito para criança, assim, eu acho que a junção das duas coisas acabou criando isso, assim. Mas ele é mais infanto-juvenil mesmo, não chega a ser nem infantil nem adulto, assim. Aparentemente ele tem uma coisa meio... Mas ele ainda é, né, meio infanto-juvenil. Mas tem assim. uma coisa, assim, até nos desenhos de hoje em dia, né, a gente pega ali desenhos que estão fazendo sucesso, sei lá, Hora da Aventura, alguns do Cartoon Network. A gente não sabe quantos assim anos que é aquilo, né? A gente vê aquilo lá, a gente fala, eu acho cara... lindo, mas a genial, gente gosta, assim, né? talvez, mais do que as crianças, assim, eu não claro, sei. claro. Às vezes, amigo, pai, assim, fala assim, eu gosto, meu filho não, assim... É que agora tem uma coisa assim, que o adulto isso. também consome o desenho, né? Antes era uma coisa assim só pra criança, né? Tinha que levar a criança lá na sala de cinema, era chato, até ficar vendo filme. Mas sei lá, a partir de uns tempos pra cá, umas décadas até pra cá, esse troço acaba sendo também, né? A animação, o filme, ele acaba sendo também pros adultos, né? E adulto consome pra caramba. Com o tango a gente quer tentar fazer uma história que tenha um roteiro também, mais adulto. A gente tá tentando fazer alguma coisa mais... Uma expressão nossa, assim, do tipo... É como se fosse assim, um filme de animação, um filme, é cinema. Estamos tentando fazer um filme, assim. Dialogar com cinema, não com animação, né? Porque a animação, ela tem isso, ela também tem o estigma de ser uma coisa, a discussão ainda do infantil, não sei o que lá, mas a animação é um lugar muito fértil para a expressão. Claro, assim. claro, sim. Tem muito artista... Por isso que a gente falou, a gente gosta dos poloneses, dos russos, os caras estavam lá no pós-guerra lá, cheio de angústias, e os caras se expressavam com animação. Devia ser frio o lugar, eles eram pintores e foram fazer aquela obra assim, elaborada, então acho que ali era um lugar legal para fazer. E a gente vê essa possibilidade, assim, a gente até gosta de pensar assim, porque a animação infantil também tem muito aí, vai ter um monte de gente querendo fazer, e é isso aí, cara. O que não tem muito aqui, eu acho que é a galera fazendo esse tipo de tentar se expressar com animação sem ser algo infantil. Sim. E antes da gente falar do tango, só esse processo de pós-produção, assim, como que foi fazer os sons ali, a música, os sons, a dublagem, como que foi esse processo? Essa foi uma parte legal. Então, quando a gente terminou de filmar, assim, o parque, a gente meio que começou a montar ele, começamos a juntar referências que a gente já vinha pesquisando antes, assim, sonoras, né, do que a gente achava interessante e combinava com o filme. E aí a gente chamou o Maurício Ramos para fazer a trilha sonora, para fazer a trilha pra gente, né? Ele pegou as nossas referências, aí ele compôs as músicas, fez as partituras, a gente convidou alguns músicos para gravar e assim foi a trilha, né? A dublagem a gente já tinha, o Alisson já tinha feito um convite com a Regina Vogue já, que ela participou e fez a narração, né, da Pisadeira, que é a narradora do filme. E além dela teve algumas vozes que a gente mesmo fez, assim, que no meio do processo a gente acabou percebendo que faltou, e a gente acabou fazendo nós mesmos, assim. Então foi uma coisa meio... Não, foi uma construção, assim como o resto do filme foi uma construção. A gente foi construindo aqueles sons e aí a gente passava pro Maurício e ele pegou aquilo como referência e a gente foi dublando. Muitas das coisas a gente fazia, a dublagem que não era da Regina Vogue, a gente fez no estúdio ali, tipo, me imitando, assim, pra... Foi tudo muito artesanal, né? Tem coisas que a gente gravou num estúdio profissional de som lá no Offbeat. E teve coisas que a gente gravou em casa, assim. Não, mas dá pra ver no make-off que precisou, e daí a gente criativo. tava com o microfone lá e gravou e acabou ficando no final. Não, assim. mas dá pra ver que é extremamente criativo, assim, até os instrumentos usados, de repente tem lá uma garrafa que vira o som de alguma coisa legal ali também, que tá... E no final você vê a composição, assim, fica muito interessante. É a questão de referência também, a gente queria fazer uma coisa brasileira e por ser um filme de lendas e brasileiras, aí a gente falou, cara, o Hermeto Pascoal aqui é um cara massa e tal, e a gente falou, pô, Hermeto Pascoal, cara, é referência aqui pra trilha também, porque ele também tem uma coisa meio sombria, meio floresta, e era o filme, e tem uma música da Lagoa, do Hermeto, que ele toca com as flautas, então foi
né? Foi uma colagem mesmo, assim, né, Certo. de elementos ali. Certo. E agora vocês estão numa nova aventura, digamos assim, que é o Tango, né? Tango. Fala um pouco desse filme aí, a gente consegue ver ali, né, alguns frames dele ali, né, que vocês ainda estão no processo de produção agora. Como que está sendo esse filme? Então, o Tango é um novo curta-metragem que a gente está filmando, começou a filmar essa semana, que ele foi contemplado no edital do Rumos, Itaú Cultural, né? E ele conta a história de um vilarejo isolado do mundo, que eles vivem um período de grande seca e anualmente eles têm um ritual de sacrifício onde eles trocam uma pessoa pelo retorno das águas do rio e para continuar a vida no vilarejo, né? Esse filme ele é menos lúdico do que o Parque, assim, né? Ele tem um caráter mais documental, assim, mais experimental até, não sei, do nosso ponto de vista, assim. E ele tem uma temática um pouco mais séria também, se você for ver, do que o Parque, assim. Uhum. Mas ele ainda assim é uma evolução do que a gente fez no começo lá, né? Uhum. A mesma técnica, uma evolução da técnica, a gente aprimorou os equipamentos, o espaço, a gente chamou novas pessoas para trabalhar com a gente, na equipe, assim. Uhum. Então tá sendo vai ser interessante. Assim. Previsão de finalização? Final do ano. Final do ano, e daí, digamos, vai estrear no final do ano? Ou Não. O filme vai ficar pronto ano que vem, digamos ano que vem, assim, 2016. né? Aham. A previsão é estrear ano que vem pelo Itaú, né? Lá no Espaço Itaú, em São certo. Paulo. Tá certo. E assim, quem quiser conhecer um pouco mais ali do trabalho do estúdio, pode acessar que canal? A gente tem o Facebook, né? Todo mundo tem hoje em dia, mas tem o estudiotijucas.com, que é o nosso site, e lá tem mais informações sobre tudo, o Facebook, tem os links do Tumblr. Tem o site do Vimeo. Parque Pesadelo também, né? Que é parquepesadelo.com.br, que daí tem bastante coisas do filme lá, além do making off, tem um monte de original, assim, é interessante de ver. Bacana. Gente, muito obrigado pela presença de vocês aqui hoje. Parabéns pelo trabalho aí, por toda essa criatividade. Espero que vocês façam aí longas metragens no futuro aí, expandindo essas ideias malucas, mas extremamente bacanas aí da gente ver. O negócio é que a galera faça animação, faça você mesmo, o negócio é fazer em casa, qualquer um pode fazer, é só fazer. Não tem empecilho, é só ter um computador, um laptop, qualquer coisa e uma câmera. Qualquer câmera você pode fazer. Não precisa nem saber desenhar. Tem bilhões de técnicas para fazer animação, é só fazer, assim. Tá dado o recado então, hein? Né? Valeu mais uma vez, obrigado pela presença de vocês, hein? Cine Federal de hoje fica por aqui. Acesse aqui os endereços que aparecem logo embaixo para assistir esse e outros programas. Eu volto na semana que vem. Um forte abraço. Tchau.